Maite e los amigos, Batecom, Balaporte, Baixa Peimé, Picoporambá, Barrina. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Júlio Alfonso e aqui no meu canal Café com Idiomas a gente aprende a língua Guarani, Guarani paraguaio. Hoje nós veremos o acidente de usos dos nomes. Vamos ver tudo a respeito dos acidentes de uso dos nomes, como que é que formamos essas frases em Guarani. Espero que vocês gostem deste vídeo, a aula vai ser um pouco extensa, já estou adiantando, mas espero que vocês fiquem até o final assistindo esses vídeos porque são tópicos interessantes e você realmente vai aprender hoje como fazer o uso dessas palavras que são acidentes de usos dos nomes. Vamos então ver como é? Muito bem, vamos então começar a nossa aula de hoje. Já peço para você pegar o seu caderno, o seu lápis, sua borracha, sua caneta e vamos aqui começar a nossa aula. Hoje nós veremos, como já tenho dito, acidente de uso dos nomes. Eles indicam o tempo de uso de um objeto ou pessoa nominados. Então eles indicam este tempo. Vamos aqui então. A primeira forma que nós temos de acidente de uso dos nomes são a forma apresentativa ou de presente. É a forma do substantivo que indica seu uso no presente, por isso é apresentativa, porque indica no presente. Portanto, não leva a partícula de tempo. Essa partícula pode ser como artigo. Andei pesquisando e preferem no português dizerem artigo que partícula, mas eu acho que é a mesma coisa. E como funciona isto? Por exemplo, não leva a partícula de tempo, então eu vou falar sheao, quer dizer minha roupa. Aqui, sheao, minha roupa. Deixa eu apagar aqui. Nerembiapô, aqui tem o Nerembiapô, deixa eu só mudar a cor disto aqui, para ficar melhor pra gente. Vou deixar num verde aqui. Nerembiapô quer dizer seu... Não, Nerembirecô, desculpem, quer dizer sua esposa. Isto é falado somente para homem, então Nerembirecô, sua esposa. Aí temos Inhacá. Vocês lembram da partícula I? Onde falamos Inhacá, quer dizer a cabeça dele. Lembram que nós estudamos a aula passada sobre o IJ, o IN, aqui nós temos o AK, que quer dizer cabeça, IN é usado para fazer o uso do índice da terceira pessoa, que é o IN quando começa com A, ou seja, com vogal, e termina com a vogal nasal, ou seja, a palavra é nasal e começa com vogal e termina com vogal. Ok? Vamos ver Nhande Ao. Temos aqui Nhande Ao, quer dizer nossa roupa. Nhande Ao, nossa roupa. Ore Ao, também nossa roupa. Eu já expliquei em vários isto Nhande aqui, que quer dizer Nhande incluente, quando inclui todo mundo. Como que a gente percebe este incluente? Vamos supor que na sua casa está você, sua mãe, seu pai e seus irmãos. Tem 3 irmãos. E vocês estão à mesa. Aí vocês vão falar assim: Nhande, Nhaimembá, Mesape. Nós todos estamos na mesa. Eu vou até escrever aqui embaixo para vocês copiarem. Nhande. Deixa eu só aumentar aqui. Nhande, Nhaimembá, Nhaimembá. Tem aqui um A aqui, né? Nhaimembá, Mesape. Eu vou até puxar isto aqui para cá. Deixa eu ver aqui. Nhande, Nhaimembá, Mesape. Quer dizer o quê? Todos nós estamos na mesa. Está a família inteira, o pai, a mãe e os 3 filhos. Isto aqui, para essa situação, usamos Nhande. Aí se eu for, por exemplo, falar, os filhos vão dizer Ore. Ore não senta Kaaruque. Ore. Rosen. Kaaruque. Kaaruque. Guio. Kaaruque guio.
Então aqui vai um acento, karu kwegyo. O que ele quis dizer aqui? Esse ore, os filhos disseram para os pais: estamos todos na mesa. Aqui eles falaram: nós todos estamos ao redor da mesa, ou sentados à mesa. Nyande nyememba mesape. Nyande nyememba mesape quer dizer nós todos estamos à mesa, ou sentados à mesa. E oreron senta karu kwegyo. Então, provavelmente aqui, ou os pais falaram para os filhos: nós sairemos à tarde, ou pela tarde nós sairemos. Então esse nós está se referindo a não todos, mas esse nós de, por exemplo, separando. Aqui estão falando todo mundo junto, as 5 pessoas. Aqui pode ser os 3 filhos, disserem aos pais: nós sairemos hoje à tarde. Só que não os pais, só eles, os filhos. Acho que deu para entender, né? Para não confundir. Então todas as vezes que você vai falar assim para alguém: a nossa família, falando da sua família, a nossa família nunca se envolveu com isso. Falando para a terceira, então você vai falar assim: ore rogagua, ore família, nunca odiapopeia, pode falar assim, né? Então assim, está falando da sua família, relatando para alguém. Aí se você vai falar assim, por exemplo, conversando com a sua avó, com seu tio, aí vai falar: Nhande família sempre pecha o de portar. Nhande família sempre pecha o de portar. Vou até escrever aqui, estou falando em Indiopará, né? Nhande família sempre pecha o icô. Vamos colocar o icô. Aí você quis dizer o que aqui? Nossa família, a nossa família sempre foi desse jeito, sempre foi assim, a nossa família sempre foi desta forma, sempre foi desse jeito. Isso quer dizer aqui. Então, explicando aqui o ore e o nhande. Isso aqui é muito importante, para não confundirem. Oreao, então, quer dizer nossa roupa também. Pende, pende ao, vossa roupa. Ide ao quera, lembra que nós vimos sobre quando começa com a vogal e termina com a vogal tônica, usamos o índice da terceira pessoa como IJ. Então está aqui, idiaoquera, idiaoquera. Muito bem, acho que consegui explicar alguma coisa aqui. Vamos continuando. Shequatia raiha. O que quer dizer shequatia raiha? Quatia quer dizer folha e raiha para riscar ou para escrever, então isso aqui seria um caderno. Shequatia raiha quer dizer meu caderno. Nde quatia raiha, seu caderno. I quatia raiha, tudo que não começa com a letra T é usado a letra I para o índice da terceira pessoa. Então quatia quer dizer papel, I a terceira pessoa, o índice da terceira pessoa, I quatia raiha. E aqui segue a mesma coisa, ore, nyande quatia raiha, ore quatia raiha, pende quatia raiha e quatia raiha quera. Vocês viram que aqui só pluralizou, sempre a terceira pessoa, ela vai ter o índice, aí para a terceira pessoa no singular vai estar assim, e vai adicionar o quera na terceira pessoa do plural, tá bom? Aí aqui nós temos um techapurã. O que quer dizer techapurã? Techapurã quer dizer observação. Uma observação ou para recordar, algo assim. Eu lembro que quando eu estudava na escola tinha muito isso, para recordar, né? Mas o techapurã seria para ver, né? A tradução correta seria para que se possa ver ou para observar. Isso seria techapurã. Techá vem de ver, techá quer dizer ver. Então a palavra é triforme, então você vai falar assim, she, arrechá, nderechá, e por aí vai. Isso eu explicarei numa aula mais aprofundada, tá bom? Então nós temos nesse techapurã o quatianheen, que quer dizer livro. Quatianheen, por que quatianheen? Olha só que interessante, né? A gente usa aqui o quatiá como folha ou papel, no caso seria papel. A gente costuma chamar de folha, mas é o papel, né? A gente fala folha de papel, mas na verdade é um papel, né? Um papel em... Porque a folha só tem em... Como que eu posso dizer? Só tem em árvores, né? É em árvores.
Então aqui está falando papel falante, ou papel que fala seria o livro, né? Porque ele está contando algo, papel que conta algo. Aí aqui tem uma frase formada aqui que seria Nyande kwatianye eme, nyande kwatianye eme. Ó, nyande vem de nós, kwatianye eme no nosso livro, esse me vem de inserir, de inserção. Então seria kwatianye eme, estou inserindo dentro do livro, né? Omuesakan, omuesakan, peixe. Quer dizer o quê? Esse omuesakan, olha só que interessante, esse ressakan, eu vou até esmiuçar isso aqui para a gente entender. Porque a palavra do omuesakan. Ressakan, tessakan. A palavra original é tessakan, que é uma palavra triforme. Eu vou até subir aqui um pouco para a gente ter mais espaço aqui. Mais ou menos aqui. Tessakan é uma palavra triforme, que ela se torna, aqui ela vai se tornar assim, eu vou colocar assim só para a gente ter aqui um exemplo. Vai se tornar ressakan para a primeira e segunda pessoa. E ressakan para a terceira pessoa. Isso aqui não precisava. Então, esta é a palavra original de muesakan, de tessakan, quer dizer, né? Aí nós vamos entender como que a gente usa para dar assim o esclarecimento. Tessakan originalmente quer dizer claro, clareza, está claro, ressakan, está claro, né? Ok? Aí, esse tessakan é uma palavra triforme. E ela, além de ser triforme, ela é uma palavra tinwa, que quer dizer nasal. Então, eu vou usar a letra O da primeira pessoa, da terceira pessoa, desculpem, para esse tessakan. Então, quando eu uso a letra O, eu estou me referindo à terceira pessoa. E como eu vou falar, por exemplo, omoresakan, seria assim, né? Omoresakan. Quer dizer, está esclarecendo, ou está clareando. Seria isso, está clareando, omoresakan, está clareando, ou está dando claridade. Só que no Guarani também nós podemos, por exemplo, mudar isto aqui por alguma forma que ainda não vou explicar aqui, que podemos colocar assim, ó, omuesakan. Então, é mais ou menos abreviado esse omuesakan para omuesakan. Então, por que omuesakan em terceira pessoa? Para vocês entenderem, esse o é da terceira pessoa. E aqui a ação, esse omorre, esse mo vem da ação em si, que é aqui do livro, né? Então quer dizer, o livro está se referindo como terceiro. Então nós estamos falando, o nosso livro, que é o terceiro, esclarece dessa forma. Então seria o que? Omoresakan, pode-se usar omoresakan, omorresakan também, tá? Eu vou deixar aqui omorresakan. Por isso que é omoresakan e não ressakan. Se eu for falar, por exemplo, está claro para mim já está claro. Ou já entendi, pode falar também. Então você vai falar unicamente assim, ressakama shebe. Por que eu estou usando ressakama shebe? Se eu falo que esse she, olha só que intrigante isso aqui. O she é a primeira pessoa, né? Para mim usar para a primeira pessoa, eu teria que usar o re. E não o re, porque o re é para a terceira pessoa. Só que quando eu falo está claro para mim, eu estou falando de um terceiro. Então assim, ressakama vem do terceiro que clareou para mim. Então assim, isto clareou para mim. Estou se referindo ao terceiro que está claro para mim, ou seja, já entendi.
pode se usar também. Ressacama cheve, já entendi, eu já compreendi, eu já tenho ciência. Todas essas formas de frases podemos usar. Então, vamos supor aqui, vou criar uma frase aqui. Deixa eu só pensar a frase que eu vou fazer aqui. Emonyeema, deixa eu vir aqui. Emonyeema piko Kwatia nye. Gente, é difícil escrever até no teclado em Guarani. Amundo vaquendeve. Amundo aque. Aquendeve. Ó, aqui temos uma frase. Eu vou até puxar um pouquinho mais para baixo aqui. Aqui nós temos o típico do imperativo. Emonyeema. Gente, aqui é um acento nasal. Eu vou explicar uma coisa aqui. Quando a palavra tipo termina aqui na penúltima sílaba com a tônica na penúltima sílaba, ou seja, com acento na penúltima sílaba, se ela tiver um acento nasal como este, um tio, ela vai estar valendo mesmo assim, não precisa pôr o acento, porque já tem o tio. Mas se de repente não tiver esse tio, por exemplo, eu vou colocar aqui algo bem interessante aqui, ó. Nyenga. Ó, nyenga. Tá vendo que tem o tio aqui da mesma forma? Só que ela não vai ficar assim, nyenga, vai ficar nyenga. E aqui, nyeema. Tá vendo a diferença? Então ela continua valendo, só vamos ter o contexto do que estamos falando. Por isso que a outra aula que nós havíamos feito fala assim que ela vai se adequar de acordo à necessidade do falante. Assim ela vai se encaixar. Então vamos ver o que nós fizemos aqui. Emonyeema piko Kwatia nye amondo vaquendeve. Pode falar aqui, ó, o P Kwatia nye ou o P Kwatia nye amondo vaquendeve. Emonyeema piko, quer dizer, aqui fez uma pergunta. Este piko nós estamos usando aqui para uma partícula interrogativa agora. Emonyeema piko P Kwatia nye amondo vaquendeve. O P Kwatia nye amondo vaquendeve. Aqui que quis dizer aqui? Você já leu o livro que eu te mandei? Ou você já leu o livro que eu te enviei? E aqui nós temos de novo que eu havia explicado o aquê, que vem de vaeque. Vou colocar aqui embaixo vaeque. Vaeque, né? Que a gente suprime o so, o e e o v. E aí fica aquê. Isso seria uma abreviação. Pode falar vaeque também, fica bonito, bem preenchida a palavra, né? Se for falar de uma forma mais formal, você fala vaeque. Se for falar mais informal, você fala aquê. Existe tudo isso também, né? A beleza da língua não está só por exemplo, só na gramática ou na caligrafia. Ela também está na sensibilidade. Muitas vezes a gente usa, por exemplo, abreviações para até dar carinho também às palavras, né? Muito bem, deixa eu ver outra coisa que podemos ver aqui. Vamos falar ainda sobre a forma apresentativa. Vamos colocar aqui, por exemplo, vou errar, combo e haope, oin, tem que ser aqui oin,
Che coração de ara, vamos colocar aqui, vamos brincar, né? Coração. Coração, no caso é coração. Coração de ara. Então, o que a gente colocou aqui? Podemos colocar assim, aqui nesta faculdade, ou nesta faculdade, está o dono do meu coração. Uma suposição, né? Nessa faculdade está o amor da minha vida, encontrei o amor da minha vida, ou está aqui o amor da minha... Algo assim, seria mais ou menos isto, né? Ou posso falar também... Por exemplo, ape. Podemos falar assim, ape oputar che como que eu posso falar aqui? Che mensagem. Vou colocar mensagem assim. Mensagem pode ser também. Aqui fica a minha mensagem. Aqui fica a minha mensagem, a minha fala, pode ser tudo isso. Aí mensagem nós usamos, podemos colocar aqui Xenien, que pode ser minha manifestação também, né? Então você vai falar assim, ape oputar, esse ape vem de coape, co aqui, né? Neste aqui, ape quer dizer aqui. Aqui fica a minha opinião. Deixo aqui minha opinião, quer dizer isso, né? Eu deixo aqui minha opinião, deixo aqui a minha fala, né? A minha manifestação pode ser também. Várias coisas assim você pode usar para isso aqui. Então é bem importante. Como que eu falo? Amborrovaima. Deixa eu ver aqui. Amborrovaima deve Neporandu. Amborrovaima deve Neporandu. Aqui também nós temos outra situação interessante que quer dizer Borrovai. Borrovai quer dizer responder ou contraditar, quer dizer colocar uma contradita. Ou dizer ao contrário, ou contrapor, seria mais fácil a tradução. Contrapor, então eu contrapus a sua questão, ou eu respondi a sua pergunta, ou eu já dei a resposta à sua questão. Isso eu já respondi numa situação em que alguém, por exemplo, está te fazendo um interrogatório, alguma coisa, você pode usar isto no Guarani, né, digamos assim. Amborrovai mandeve neporandu, aqui tem que ter um acento, ndeve. O que quer dizer então? Borrovai mandeve neporandu. Já respondi. Eu já respondi isso. Eu já respondi a sua pergunta. Eu já te dei a resposta. Por exemplo, você vai falar... Da eveima, ou da eveima. Devem baeve. Da eveima devem baeve. Da eveima tudo junto. Esse indae vem de uma negação. Aqui nós estamos negando nd e o verbo rae, né? Eu acho que é rae, agora eu preciso ver lá o princípio, mas seria mais ou menos isso, que quer dizer dizer. Então, não digo mais nada a você, não falo mais nada, não vou dizer mais nada, mais ou menos isso. Não vou te dizer mais nada, não vou te falar mais nada, não te conto mais nada, estilo essas negações, tá bom? Ok, vamos então partir para a segunda parte, que temos aqui, formas de uso passado. Esta também é bem interessante, formas de uso passado. Aí vamos ver aqui. É a forma de uso em tempo passado. Utiliza a partícula que, lembra que eu falei para vocês que, ngue ou ure.
Para a gente utilizar a forma de uso no passado, a gente vai usar essas 3 partículas, ou artigos, pode se usar também. Então a gente vai usar, por exemplo, vamos ver aonde vamos aplicar essas partículas. E aqui nós temos como que eu posso dizer? Nós temos aqui o exemplo, che ao que. Então aqui nós usamos para ao que essa partícula seria oral, ou seja, este ao seria oral. Então por isso vai o que no final, ne ao que, nerembirekore, rembirekore. Aqui nós usamos o re, tá vendo no final. Na parte da gramática eu vou explicar mais direitinho quando que eu uso o re e um gue. Um gue eu sei que é para usar, por exemplo, quando é nasal a palavra. Inhakangue, tá vendo aqui, ó? Inhakangue quer dizer esse gue para não ser que, porque a palavra AK é nasal, então nós usamos um gue. Já temos aqui Inhakangue, nhandeaoque, oreaoque, pendeaoque, idiaoqueraque, idiaoqueraque. Ok? Podemos falar também idiaoque, né? Aqui nós temos o típico, nasal e oral. Aí repetindo aquela de lá, shequatiahaihaque, shequatiahaihaque, quer dizer, isto era o meu caderno velho, né? A gente está se referindo ao passado. Aí podemos falar assim, por exemplo, uma frase. Eu vou até ler aqui o exemplo que eu tenho primeiro, que é Amoa Sherogakue. Então quer dizer o que aqui? Aqui tem, por exemplo, a primeira pergunta. Luisa picou nerembirekore. Luisa picou nerembirekore. Luisa picou nerembirekore. Quer dizer, a Luisa é sua ex-mulher, sua ex-esposa. Rembireko quer dizer esposa, né? Ditamente esposa. Ou uma servidora, né? Eles consideravam como uma servidora. Rembireko quer dizer a minha... É isso, a pessoa que me... Uma ajudadora, na verdade, né? Não é nem servidora, é ajudadora, né? Porque rembi, reco vem de vida, vivência de ajudar, por exemplo, algo assim. É muito profundo essa tradução. A gente tem que voltar à teoria de todas as palavras encaixadas aqui para a gente esmiuçar isso, mas isso vamos fazer na gramática, ok? Amoa Sherogakue, né? Então eu estou falando, aquela era a minha casa, essa era a minha casa. Amoa Sherogakue Pebahina Shequatiani Engue. Este era o meu livro, este livro era meu, né? Pebahina, este livro era meu. Pebahina Shequatiani Engue. E Xerembiapore. Xerembiapore quer dizer, esse foi um trabalho que eu fiz, ou isto foi minha mão de obra, eu que fiz isto. Seria isto, Xerembiapore. Bem, vamos formar aqui então uma frase. Vamos colocar assim. Amoa nemba'yrukue. 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 Mba'yru. Mba'yrukue. Amoa nemba'yruguatakue. Aqui nós temos uma outra forma de fazer a expressão, que é Amoa nemba'yrukue, quer dizer, aquilo foi o seu container. Pode, se eu colocar aqui, por exemplo, Ba'yruguatá. Ba'yruguatá quer dizer uma caixa, um baú que anda. Ba'yru vem de baú, coisas de guardar, né? Então Ba'yruguatá quer dizer carro. Anotem isso, Ba'yruguatá quer dizer carro. Então eu vou falar assim, Amoa nemba'yruguatakue.
Aí pode falar uma outra, então o que estou dizendo aqui, aquele foi o seu carro, aquele era o carro seu, né? Tipo essa pergunta. Outra frase que eu vou colocar aqui, vamos para um gue. Xeremimbo engue, xeremimbo engue. O que eu falei aqui? Remimbo quer dizer aluno, quem eu estou ensinando, né? Então, remimbo engue quer dizer este foi meu aluno, ok? Foi meu aluno. Posso falar assim, outra frase, deixa eu ver. She rembiapo rembiapore hina ko foto. Vamos colocar assim. Xerembiapore hina ko foto, quer dizer, essa foto fui eu que fiz, ou esta foto fui eu que tirei, né? Então, xerembiapore quer dizer, esta foto foi serviço meu, algo assim, ok? Muito bem, vamos partir para a próxima, que é a forma de uso futura. Forma de uso futura, vamos ver aqui, indica que o substantivo irá adquirir um estado de tempo no futuro. Ele irá adquirir, então, estado de tempo no futuro. Utiliza a partícula arã justaposta ao nome como sufixo. Esse aqui, então, é bem legal. Por quê? Aqui nós temos os três exemplos. Aurã. Tá vendo que ele foi justaposto, quer dizer, posto ao lado mesmo do substantivo? Então, o substantivo adquiriu isso e ele foi justaposto, quer dizer, posto ao lado, posto junto, né, com o substantivo, só que como sufixo. Sufixo quer dizer que vem depois, né, vem no final e não no início. Então, por exemplo, aqui está falando auran, né? Auran quer dizer para ser minha roupa, né? Tipo, será minha roupa, algo assim, dando um futuro, né? Falando no futuro. Pairã vai ser padre. Pai quer dizer padre. Quiserem anotar aí também. Eu acho que isso foi hispanizado, não sei também, né? Pai quer dizer padre. Então, Pairã vai ser padre. Está estudando para ser padre. Tembiaporã vai ser o meu serviço, a minha tarefa, a tarefa que eu tenho de fazer, né? Seria no futuro sempre. Então acho que deu para entender aqui que nós adicionamos a partícula arã justaposta ao nome como sufixo, justaposta ao nome, posto do lado, posto junto como sufixo, que vem posterior, quer dizer, ele vai posposicionar o substantivo. Então temos aqui alguns exemplos. Temos Koba Shirogana. Esta será a minha casa. Esta casa um dia vai ser minha. Ndeshembaena. Você vai ser minha, você vai ser meu, você é para mim, você será para mim. Opamba eja rechavaena. Opamba eja rechavaena. Tudo que devemos analisar, tudo que iremos analisar, ou tudo que devemos prestar atenção, ver, tudo que veremos, algo assim. Che estudiar medicorã, por exemplo, eu estou estudando para ser médico. Ndera pico estudiar pairã. O seu filho está num seminário para ser padre, ou está em seminário para ser padre, algo assim. Ajapo ainda nhandecarurã, estou preparando o nosso almoço, né? Caru vem de almoço, comer, almoço. Carurã quer dizer para o nosso almoço, ou o que vamos comer. Ok, vamos fazer também algumas expressões aqui para arã. Emombu vai, né? Vai, né? Chupé.
Ani. Ani reguero kinini. Reguero kiriri. Reguero kiriri. Aqui eu vou fazer uma explicação também. Aqui nós estamos falando de imperativo. Monbeu quer dizer contar. E do imperativo para a segunda pessoa. Então, monbeu vaena ishupe. Ani reguero kiriri. Monbeu paite vaena. Eu vou colocar assim. Monbeu paite. Porque como estamos falando do futuro. Paite vaena ishupe. Ani reguero kiriri. Olha só que interessante, né? Reguero kiriri. Vamos ver aqui. O que eu falei aqui? Monbeu. Eu vou primeiro ler para vocês pegarem a pronúncia, né? Monbeu paite vaena ishupe. Ani reguero kiriri. Monbeu paite vaena ishupe. Ani reguero kiriri. Ani reguero kiriri. Peaningo. Eu vou complementar a frase aqui. Peaningo naiporainete shebehina. Naiporainete shebehina. Eu posso falar peanahuaporain shebehina. Vou colocar Ranhaquá aqui. Na Ranhaquá. Porém. Na Ranhaquá, porém. Cheverrina. Na Ranhaquá. Então aqui tem o an. Olha, até pra mim tá sendo difícil, viu, pessoal? Ranhaquá, porém. Cheverrina. Bom, formulei a frase e vamos ver o que eu quis dizer aqui. O paite vai na ishupe. Ani reguero kinini. Peaningo na Ranhaquaporain shebehina. O paite vai na ishupe. Ani reguero kinini. Peana Ranhaquaporain shebehina. Vou tirar esse ningo daqui. Eu vou só deixar da forma mais formal possível, né? Então, mais ou menos seria isso a nossa frase. A gente vai montando e depois vai lapidando a frase. O paite vai na ishupe. Ani reguero kinini. Peana Ranhaquaporain shebehina. Então aqui, a gente vai respeitar as vírgulas. O paite vai na ishupe. Ani reguero kinini. Peana Ranhaquaporain shebehina. Peana Ranhaquaporain shebehina. Ok. Monbeu eu falei que quer dizer contar. E vem do imperativo. Monbeu quer dizer conte. Paite vem de tudo. Monbeu paite. Então conte tudo. E esse vaerã vem do futuro. Estão vendo aqui? Só que esse vaerã nós podemos também abreviar ele para arã. Como que eu faço isso? Então, ao invés de ser vaerã, eu vou colocar aqui paite arã. Tudo junto. Que significa o futuro. Ou eu posso usar isto aqui, vou colocar entre parênteses aqui. Para a gente entender. Arã e vaerã e arã. Vocês viram que no Guarani é curioso, quando a gente abrevia essas palavras que tem o pulsô, eles cortam, por exemplo, o pulsô. Eu vou até explicar aqui o que é cortado. É cortado o V, o pulsô e o E. Então é tirado essas três letras, letras, digamos, né? E deixado só o arã. Então eu posso usar de uma forma. O paite arã, o paite arã quer dizer tem que contar tudo. Esse arã vem de tem, de futuro, né? Você deve contar tudo, ou seja, conte tudo, né? O paite arã e chupé. Esse i pode ser também suprimido, pode usar só chupé, tá? Ani reguero kirini. Esse ani vem de não. Esse ani vem de negação, tipo não. Kirini quer dizer quieto, silêncio. Reguero
Esse guerô vem de guerecô, né? Vem de ter. Então, não se cale, ou não fique quieto, ou não deixe, ou não fique em silêncio, não fique em silêncio. Pé, quer dizer, é isso, né? Pé na, esse ruaquã vem de tuaquã, que quer dizer cheiro, né? Deixa eu até colocar aqui embaixo. Tuaquã. É ruim de pronunciar essa palavra, é tuaquã, tuaquã. Ó, tuaquã, tuaquã. Quer dizer o quê? Tuaquã quer dizer cheiro, cheiro. Literalmente cheiro, odor. Então estou falando aqui ruaquã, estou falando a terceira pessoa. Olha só, aí eu uso o N para o sufixo seguido aqui eu uso o NA seguido da partícula da terceira pessoa, que é o H, e o I no final para fazer a negação. Eu estou falando assim: isto não cheira bem, isto não está cheirando bem, ou isto não está me cheirando bem. Isso foi porque esse cheve é mi e o rina é quando a gente complementa, né? Então, o que eu quis dizer aqui é o seguinte: conte tudo o que você sabe, tem que contar tudo o que você souber. Conte tudo o que você souber a ele ou a ela. Não esconda nada, ou não fique em silêncio. Esse guerokiriri pode ser esconder. Não omita nada, não esconda nada, porque isso não está cheirando bem para mim. Isso tem alguma coisa aí. Algo assim seria esta frase, né? Vou colocar a tradução aqui, para se vocês quiserem anotar. Vou colocar uma tradução mais literal possível. E a gente vai sempre assim em todas as aulas, pessoal, esmiuçando as letras, as palavras, né? Para a gente ter um princípio e entender o que a gente está falando, né? Como eu disse sempre. Deve contar tudo a ele. Tudo a ele. Não fique em silêncio. Não fique em silêncio. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não fique em silêncio. Silêncio tem aqui a crase, né? Porque tudo isso não me cheira bem. Ó, isso aqui seria a tradução. Vou colocar em vermelho aqui tudo. Ó, aqui está a palavra. Vou deixar isso aqui em azul. Emombe upaite baena ou emombe upaite anai chupe, emombe upaite anai chupe, anire guerokinini, peana aquapona enxeverrina. Ó, emombe upaite anai chupe, anire guerokinini, peana aquapona enxeverrina. Estou falando guarani mais rápido, agora vou ler mais devagar. Emombe upaite anai chupe, emombe upaite anai chupe, anire guerokinini, pea na rua aquaporain, pea na rua aquaporain, cheve rina. Pea na rua aquaporain, cheve rina. Difícil, né? Aí eu vou ler de uma forma mais rápida possível, né? Uma pessoa que está meio emocionada com a palavra. Emombe upaitiana chupe, anira guerokinini, pea na rua aquaporain, cheve rina. Emombe upaitiana chupe, anira guerokinini, pea na rua aquaporain, cheve rina. Emombe upaitiana chupe, anira guerokinini, pea na rua aquaporain, cheve rina. Seria mais ou menos isto, a forma já emocionada ali de a pessoa estar um pouco desesperada, querendo que ela realmente não fique em silêncio, que ela conte tudo. Da mesma forma da nossa emoção, né? Mas até a gente pegar esta forma rápida de falar, a gente tem que ir pelo caminho mais certo, que é repetindo as palavras devagar e falar elas inteiras, né? Eu aprendi assim o português, falar as palavras inteiras e não inteiras, né?
Vamos lá então. Emombe upaiteara ishupe. Ani reguero kirini. Pea na aquapora encheve rina. Bom, fizemos esta frase. Vamos ver se temos mais alguma coisa aqui. Temos aqui um outro exemplo muito legal também, que é da forma de uso frustrativa, frustrado, quando a pessoa se frustra, né? Então, o nome assinala algo que deveria acontecer, mas não aconteceu. Utiliza uma partícula que resulta da combinação de pretérito com o futuro, a partícula arangue. Então, vai ser a mesma coisa, vai estar também justaposta ao nome e vai ser sufixa, vai ser posposicionada. Então, nós temos aqui dois exemplos aqui. She aorangue. She aorangue quer dizer era para ser a minha roupa. Isso era para ser minha. Essa camisa era para ser minha, só que ela furou a fila e comprou antes, né? Pairangue era para ser padre. Só que num sentido de frustração. Que deveria acontecer, mas não aconteceu. Ele deveria ser padre, mas não foi. Essa roupa era para ser minha, mas não foi. Ele era para ser padre, tipo assim, algo de frustração. Por exemplo aqui, era para ser o meu cliente, né? Digamos assim, era para ser meu este cliente, eu perdi, tipo assim, aquela frustração. Ou este carro era para ser meu e não foi, né? Então aqui uma explicação. Shembo ehara arangue. Deixa eu corrigir aqui. Shembo ehara arangue quer dizer o quê? Era para ser meu professor, né? Boehara. Aí eu fiz até aqui as separações de sílabas para a gente entender como que forma as frases, né? Principalmente no português, quando nós usamos tempo, né? O M é junto com o P, né? Então, tempo é separado T-E-M-P-O e não T-E-M-P-O. Então, tempo. Já no Guarani, não. Guarani, por exemplo, vamos ver aqui. Nós temos aqui, por exemplo, aqui, 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 aqui e aqui. Esse MB, ele é uma consoante. Então, se fosse no português, seria rem, bi, reco. Seria esse M junto com esse aqui, igual nós fazemos tempo, né? Tipo a palavra tem. Tá escrevendo, agora voltou, tá travando um pouco aqui. Tempo assim, né? Acho que é assim em português. Se não for, vocês me corrijam, tá? Tipo sempre. No Guarani, a letra MB, ou seja, a consoante MB, ela é uma consoante, então ela vai junto. E a mesma coisa o NG aqui, ó, que é um G, né? Então, só para explicar sobre isso. Aqui nós temos então os exemplos. Shembo ehara arangue, quer dizer, era para ser meu professor. She aorangue, era para ser minha roupa e não foi. Aquela frustração, isso falando com frustração, tá? She rembireko arangue, era para ser a minha esposa, a minha mulher. A viajarangue, era para ter viajado, ou antes devesse ter viajado, né? Tipo assim, se eu soubesse que isso fosse acontecer, eu teria viajado. Fiquei aqui, sabe? Tipo aquela frustração indicando o futuro que você faria e não fez por causa disso e se frustrou. Mais ou menos isto. Então vamos ver aqui uma frase que podemos fazer do Urangue. Vamos colocar aqui. Estudiarangue curi. Estudiarangue curi. Ha sheviro irupi hashe viro rupi andar de apoio.
Muito bem, o que está escrito aqui? Astudiaranguecuri, Hacheguiro Urupina de apoio. Astudiaranguecuri, Hacheguiro Urupina de apoio. Astudiarangue quer dizer, deveria ter estudado, mas por ser bobo, ou por não ter vontade, ou por ser... Viro quer dizer bobo, tá? Viro, coloca isso. Se você falar alguém de ndeviro, né? Seu tonto, né? Por exemplo aqui, ndeviro. Ndeviro eterei. Você é muito bobo, muito tonto, né? Vem disso, né? E por ser tonto, por ser um burro, né? Por ser um idiota, pode ser também. Ou por não ter aproveitado. Aqui vem mais de idiotice, né? Por não ter aproveitado o momento. Está passando por isso agora. Ou por negligência, né? Por ser negligente, por ser burro, por ser bobo, seria isso. Então aqui. Astudiaranguecuri Hacheguiro Urupina de apoio, né? Astudiaranguecuri Hacheguiro Urupina de apoio, quer dizer... Poderia ter estudado, mas por ser negligente não fiz. Agora estou passando por isso. Hakoanga, hakoanga, koanga, pea ojerusheve, pea ojerusheve. Então aqui eu fiz uma frase aqui. Vou traduzir aqui para nós ficar mais fácil, senão eu vou ficar explicando muito. Se eu tivesse estudado, ou poderia ter estudado, seria a melhor forma. Poderia ter estudado, mas não fiz. E olha o que aconteceu comigo. E olha o que aconteceu comigo. Né? Está tipo desabafando, né? Então isso aqui vou deixar em vermelho aqui. Isso aqui eu vou deixar em azul. Aí onde eu irei vou deixar aqui embaixo aqui. Bom, aqui nós estamos vendo então, vamos esmiuçar um pouco isso aqui. Astudiar quer dizer estudar. Estudar vem do espanhol. Pode colocar aqui estudar, arangue, né, em português, que seria estudar, né? Esse a vem da primeira pessoa, então a gente suprime o es aqui. E tá vendo que estudar, né? Então, astudiaranguecuri. Antes devesse ter estudado, ou poderia ter estudado. Hache, essa aqui é uma partícula para unir, né? E por ser negligente ou bobo, por ser bobo, esse rupi é através, né? Por ser, então seria aqui, por ser bobo, não o fiz. Diapô quer dizer fazer, né? Então nós temos aqui a letra NDA e o I no final para negar. Então dá de apoio, você está vendo que o verbo continua o mesmo? Dá de apoio, hakoanga e agora, koanga quer dizer agora, neste momento, isso me está acontecendo isto, né? Deixa eu só regular aqui. Pea ou jehu cheve, jehu ou jehu quer dizer acontece, né? Acontece comigo. E olha o que aconteceu comigo, olha o que me acontece, o que aconteceu comigo, né? Então, pessoal, acho que é isso a nossa aula de hoje. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de tudo que nós passamos aqui. Nós vimos, só recapitulando aqui o que nós aprendemos hoje. Aprendemos acidente de usos dos nomes, aprendemos a forma de uso apresentativa, de apresentação, de passado, futuro e de frustração. Aí nas próximas aulas nós veremos mais. Espero que vocês tenham gostado e escrevam lá nos comentários o que vocês acharam. Muito bem, e espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido, tenha sido para vocês de grande aporte esta aula. Ela ficou um pouco longa, mais ou menos aí 55 minutos, deixa eu ver aqui o tempo. 55 minutos, ou mais ou menos uns 50 minutos aí.
Mas espero que vocês tenham gostado. E tem um inscrito que me escreveu lá algumas palavras, né? Algumas palavras, elas são palavras obscenas. Então aqui no YouTube eu não vou colocar essas palavras, a tradução, porque senão o YouTube vai me censurar, né? Eu vou até tomar uma aguinha aqui. Mas vocês podem procurar essas traduções nos dicionários. Se você, por exemplo, digitar dicionário português Guarani no Google, vai aparecer lá e você digita lá a palavra que você quis, né, entender, que são palavrões e são palavras obscenas, palavras de xingamentos, e o YouTube ele entende que essas palavras são de cunho racista e vai contra a política do YouTube. Por isso que eu não ensino aqui nem as partes íntimas, assim, dentro do corpo humano, por causa disso, por medo de a gente ser banido ou ser cortado, né? A gente está tão bem, alcançando bastante pessoas, e por causa de algumas palavras que são obscenas, é complicado isso, né? Mas nos grupos a gente pode falar a respeito disso. E eu fico feliz por estar ministrando mais esta aula, este momento. É longo, é extenso, mas acredito que vai contribuir para o aprendizado de vocês. E espero vocês no próximo vídeo.